Eu acreditava que não havia nada a temer neste mundo, e que não havia ninguém mais poderoso do que eu. Essas são as palavras ditas por Choi Sajan. Ele diz isso logo depois de botar um cara para dormir, fazendo ele ficar extremamente feliz, porém tudo isso muda, quando ele conhece, Park Hyun-jun. Choi Sajan revela que no momento que conheceu o Prota ele percebeu uma coisa, a de que ele não tinha a menor chance de ganhar contra o Prota. Ele continua e diz que ele até chegou a pensar que o Prota era de outra espécie, pois ele era extremamente forte, porém repentinamente aparece ele, Kim Cheon-soo, que conseguiu parar o Prota, mas não pela força, mas através de um processo, e enquanto ele via aquela cena do Prota ajoelhado, e se rastejando por dinheiro, ele pode perceber uma coisa, que ter uma tonelada de dinheiro é a melhor coisa no mundo, e se alguém tiver dinheiro, tudo acaba ficando muito fácil. Então Choi Sajan conta que após isso, ele decidiu criar seu próprio site de compras online, e fazer seus colegas comprarem nele. Ele diz que era dessa forma que ele ganhava a vida, e ele diz que depois desses eventos ele finalmente conseguiu colocar o Prota sob seu controle, e tudo isso deixava ele extremamente satisfeito pois agora ele estava como um predador e não como uma caça, porém tudo isso muda quando ele leva uma do Prota na cara, fazendo ficar confuso, e se perguntar, por que isso está acontecendo com ele logo agora. Porém depois de levar 2 golpes do Prota ele decide revidar, mas para o azar dele o Prota sabe se esquivar com muita facilidade, e enquanto ele prende o pé dele, o Prota imediatamente dá uma joelhada e logo depois um golpe na cara, e enquanto ele estava sendo amaciado pelo Prota ele começa a olhar para seus supostos amigos, porém a reação deles é de surpresa. Por outro lado seus colegas demonstram estar felizes com essa situação e eu também, e sem perceber o infeliz recebe outro golpe, fazendo assim ele voar. E em pensamento Choi Sajan revela que tudo isso é muito embaraçoso, e enquanto ele botava um pouco de ketchup para fora, ele decide se virar para tentar revidar, porém o Prota caminha em sua direção exercendo uma aura amedrontadora, então ele pensa, e decide chamar a ajuda de seu, entre aspas amigo, dizendo para ele segura o Prota, porém galera, quando o gordinho olhar para o Prota ele imediatamente se caga de medo, e em pensamento ele diz que o Prota está exagerando demais, e então ele decide simplesmente sentar e fingir que nada está acontecendo. Choi Sajan ao ver essa cena ele chama o gordinho de inútil, e ainda no chão, ele pega seu celular, e começa a dizer, você tem certeza que tudo isso vale a pena? Você vai acabar do mesmo jeito que aconteceu da última vez, porém antes que ele acabe o Prota imediatamente limpa seu tênis na cara dele, e enquanto ele leva na cara, o Choi Sajan revela que tudo isso dói bastante, e de alguma forma ele consegue fugir, fazendo o Prota segui-lo. Choi Sajan decide que a única forma dele sair dessa é pedir ajuda a um atleta bastante conhecido nesta escola, chamado Park Sevon, e diz que ele fará qualquer coisa por dinheiro, e ao chegar na sala, desesperadamente, grita o nome do atleta. O atleta pergunta, o que há? O que aconteceu com sua cara? Porém ele só diz, por favor Sevon, me salve. Porém imediatamente o Prota aparece na porta, fazendo assim Choi Sajan dá um pinote para perto do atleta, e imediatamente ele diz, acabe com ele Sevon se você conseguir acabar com ele, eu te darei 500,000 não eu te darei 1 milhão de won. Faça alguma coisa com ele, ele está doido de pedra. O atleta então diz conhecer o Prota e pergunta ao Choi Sajan, se é verdade que ele pagará a ele 1 milhão de won, só para amassar o Prota. Choi Sajan afirma que sim, o atleta então fica em dúvida se deve aceitar ou não, então Choi Sajan aumenta a oferta e oferece 2 milhões de wons, e que para ele apenas se livrar do Prota primeiro. Choi Sajan revela que o atleta consegue sim usar seus punhos, então depois que ele larga o peso no chão, Park Sevon fica de frente para o Prota, e é possível ver que Sevon é bem mais alto que o Prota, e, imediatamente ele diz ao Prota, Anjun, sinto muito, mas pagar pelo exame de entrada da faculdade pode ser muito caro, e ao terminar de dizer isso o Prota fica em silêncio, e pergunta, você precisa de dinheiro para o exame de entrada da faculdade? Ele faz a pergunta enquanto põe a mão em seu bolso, fazendo Sevon ficar em dúvida, então o Prota puxando várias notas, diz, então não há razão para se envolver neste assunto, eu te darei essas notas, então cai fora, e após olhar para aquelas belezas, ele decide aceitar, e ainda agradece o Prota, fazendo ao mesmo tempo,
Choi Sajan ficar novamente em apuros, e irritado acaba chamando o atleta de traidor. O prota então se aproxima, e sem perder tempo atira o Choi Sajan, tão longe que chega até a quebrar uma janela. Porém um homem vê essa cena, e se perguntar o que está acontecendo, porém logo aparece o prota, e imediatamente o homem de terno o reconhece, e pergunta ao prota o que ele pensa que está fazendo, e após isso, o prota e o Choi Sajan são levados até a diretoria, e batendo na mesa com bastante força o diretor diz: "Seu selvagem, como ousa fazer isso ao seu amigo? Eu deixei você se safar e não fiz você sair da escola quando ainda era um calouro, mas eu acho que você não refletiu sobre isso. Desta vez não vou te deixar se safar tão facilmente." E após o diretor dizer isso, Choi Sajan levanta um dos dedos e mostra ao prota, e logo em seguida faz uma cara de deboche. O prota porém fica em silêncio. Sem demora o prota dá somente um golpe no Choi Sajan, fazendo o diretor ficar surpreso, e perguntando ao prota se ele está maluco. Porém galerinha, o prota não está nem aí, e enche a cara do Sajan de bolacha. O diretor tenta até impedir o prota, porém o diretor não é forte o suficiente para impedir ele. Enquanto isso em pensamento o Choi Sajan reconhece que ele já era, porém inesperadamente um homem de óculos aparece, e pede para que o prota pare por um momento. O prota olhando para ele decide parar, e após o diretor saber quem é ele, o diretor fica surpreso, pois este homem de óculos se chama Kim Beon-vion, um advogado do escritório de advocacia, KR, e em pensamento o diretor diz que este escritório que ele acaba de dizer é o mais influente na Coreia, e logo em seguida ele pergunta ao advogado do por que alguém como ele está ali naquela escola, e após o advogado conversar com o diretor imediatamente se desculpa com o prota, e logo em seguida expulsa o Choi Sajan. Logo depois o prota vai até o prédio do loirinho, e chegando lá, o prota conta tudo a ele. Então o loirinho diz que, bem, isso foi tão fácil, não foi? E diz ao prota: Choi Sajan te intimidou por 2 anos, então ele deve pagar por suas ações. Após acabar de falar o prota pergunta: o que aconteceu com o diretor? O loirinho então responde: fazer aquele homem complacente era fácil demais, e pegando o celular e mostra o diretor se divertindo em uma cena um tanto peculiar. Eu deixo vocês decidirem aí nos comentários o que essa cena significa. O loirinho então conta ao prota que assustou o diretor com essas imagens, e imediatamente o diretor ficou na mão dele, e ele continua dizendo que o diretor não vai ficar preso agora, porém ele ficará em breve, e ele continua dizendo que por enquanto ele será conveniente pois ele precisa do diretor do lado deles, para poder mandar o Choi Sajan ficar trancafiado no centro de detenção juvenil, e assim que o Choi Sajan for enviado para lá, o velho será mandado imediatamente para ficar trancado, e ele termina fazendo uma cara sinistra dizendo: eu não pago impostos para educadores como ele. Então ele pergunta ao prota: e você? Foi revigorante extrapolar sua raiva depois de um longo tempo? Você se sente grato, certo? O prota então responde que, bem, eu acho que um pouco. O loirinho olhando para ele diz: um pouco. E se levantando ele fala: beleza, ainda há muito para você antes de você ser grato, certo? Aliás, o que eu realmente quero dizer é, então o loirinho faz uma cara de maluco e olhando para o prota diz: prazer em te conhecer Park Hyun-jun, isso soa melhor. O prota então olha de volta e apenas fica em silêncio. Enquanto isso no apartamento do Choi Sajan, vemos que ele está extremamente irritado e enquanto ele bate na mesa ele grita o nome do prota de tão irritado que ele está, e bate na mesa, e fala consigo mesmo: você acha que eu vou cair com isso? Não, eu nunca vou ficar por baixo assim. E ele termina afirmando que ele vai mandar o prota de arrasta para cima. No dia seguinte, podemos ver que Choi Sajan, encapuzado e se dirigindo a um prédio, e assim que ele chega ele faz uma ligação, e imediatamente um homem sai, e pergunta quem é. Em seguida ele se apresenta, e diz que ele está ali para verificar o pedido dele, e depois desse esquisito olhar bem para ele então decide sair, e ele diz: ó Choi Sajan, você está aqui, bem na hora. Então ele chama um cara chamado Jin-sung, e informa que o cliente dele está bem ali. Em contrapartida nos é mostrado, um homem sentado e 2 rapazes batendo em um terceiro. O homem que estava sentado, questiona se o cliente realmente chegou, e aparentemente galera este homem e um foragido pelo nome completo de Van Jin-sung,
e a terceira pessoa que estava sendo amaciada pelos outros dois caras, e galera, por um momento eu cheguei a pensar que era o Prota, mas eu acho que esse cara é aquele atleta, o tal do Park Seo-won, pois ele reconhece o Choi Sa-jan, e imediatamente diz que ele terá o que merece, e subitamente ele é atingido no pescoço. O cara de óculos diz para os outros limparem tudo ali, pois eles têm um convidado. Então, Sa-jan diz que eles realmente são confiáveis, e imediatamente o rapaz que abriu a porta para ele responde, e claro, já que nós podemos viver e comer por trabalho assim, e logo depois o líder deles pergunta o Du por que ele está ali, e afirma que Sa-jan nunca vai até aquele local pessoalmente. Choi Sa-jan então responde, eu estou aqui por algo grande, eu preciso lidar com um infeliz. O líder então responde, algo grande? Que fofo, Choi Sa-jan, qual grande? Então Sa-jan responde, 10 milhões, o esquisito que abriu a porta fica animado, e então ele diz, você tem um montão de dinheiro, e ele fala para o chefe deles que, ei, Jin-sung, não precisa falar mais nada, certo? Vamos acabar com ele agora. Quem é o infeliz que fez o Choi Sa-jan ficar com raiva desse jeito? E imediatamente ele recebe um golpe na cara para ficar esperto, fazendo até Sa-jan ficar surpreso. Jin-sung então diz, você está se exibindo muito, fazendo a gente parecer vulgar, e enquanto Jin-sung põe o bastão sobre ele, Jin-sung diz, você quer ser amaciado como um cachorro, na frente de um convidado? O rapaz então põe a mão na cabeça e pede desculpas. Jin-sung olhando para Sa-jan, diz, Choi Sa-jan, tenho certeza que não é um cara normal, considerado que você está gastando tanto, certo? E imediatamente ele diz, Park An-jun, Jin-sung fica sem reação, e imediatamente faz uma cara assustadora e chama ele de maluco, e logo em seguida ele diz, você quer que a gente cuide do Park An-jun por 10 milhões de wons? Você não está nos assediando muito? Se você quiser que a gente cuide desse maldito Park An-jun como normalmente fazemos, e antes dele terminar, Choi Sa-jan o interrompe e diz que 10 milhões de wons é apenas a entrada, e se eles tiverem sucesso ele dará o dobro como um bônus, fazendo assim ele ficarem mudos por um momento. Jin-sung olhando para ele, imediatamente diz que ele aceita. Em um outro local, o loirinho se aproxima de um local coberto de faixas, e assim que ele entrar ele diz, estou de volta, porém ninguém responde. Logo depois, ele começa a dizer, faz algum tempo, certo? Eu estava tão ocupado, sinto muito, para compensar eu vim até aqui com um frango. Logo depois ele se senta no sofá, mas o que há de errado com os frangos hoje em dia? Parece que eles vendem pintinhos fritos, e ele olhando para uma fotografia ele diz, os frangos que o papai costumava vender eram deliciosos, eu ainda penso nisso às vezes. Então ainda olhando para a foto ele, diz que faz 2 anos que ele não come isso, porém ele para e começa a dizer, eu ainda me lembro de ser um dia como qualquer outro, e após ele dizer isso, ele diz que precisa ir, mas antes de sair ele novamente fala sozinho e diz, eu não acho que consigo voltar para casa por enquanto, porque acho que ficarei muito ocupado, e termina dizendo, as coisas que eu estiver preparando, começarão em breve. Na parte de fora ele se bate com o advogado, que tinha aparecido no colégio do Prota. O advogado logo fala ao loirinho que o Choi Sa-jan já fez seus movimentos, e ele pergunta se eles devem cuidar disso. O loirinho apenas encara o advogado e diz, você já sabe, o que fazer com quem faz coisas de maneira suja. O advogado apenas responde, o que quer que meu empregador queira. Em outro local, podemos ver o Prota e seu pai. Enquanto o Prota está mexendo no celular, o seu pai está recebendo uma ligação, se aparentemente a pessoa que está na outra linha está o convidando para ser um olheiro em uma academia, e o pai do Prota fica surpreso com a quantia oferecida, e após terminarem de conversar ele desliga, e com muita felicidade o pai do Prota começa a acariciar a cabeça do Prota, dizendo filho consegui um emprego. An-jun então diz, parabéns, e o pai dele diz, por que as coisas estão indo bem para nós tão de repente? E começa a dar risada e a falar nesse ritmo, não ficaremos ricos em breve, An-jun? O Prota apenas diz, eu só vou malhar por enquanto. O pai então responde, certo, volte cedo hoje, eu vou cozinhar alguma coisa gostosa. O Prota diz, certo, e enquanto o Prota sair,
podemos ver a felicidade do pai do Prota. Enquanto o Prota desce as escadas ele recebe uma ligação, e do outro lado da linha está o loirinho, informando ao Prota que Choi-Sajan fez um movimento, e ele ainda diz, que ele contratou um grupo de foragidos, e ele diz que apesar do aviso ele diz, bem, não e que eu esteja preocupado, mas me ligue se eles forem até você. Porém ao abrir a porta, o Prota diz ao loirinho, não há necessidade de eu te ligar, porque eles já estão aqui. Jin-Sung diz, que um prazer conhecer o Prota. Anjun então pergunta quem são eles, porém rapidamente ele percebe algo vindo, e ao olhar pro lado ele vê um carro vindo em sua direção, e quem está no volante é aquele maluco de antes. O Prota imediatamente corre em direção do carro, fazendo todos ficarem surpresos, porém o Prota só faz subir nele, porém ele jogado, fazendo sair um pouco de ketchup. Os caras então começam a falar entre si, que o Prota surpreendeu eles, e um deles pergunta, por que ele ficou batendo no carro? Ele queria ir de arrasta pra cima? E começam a dar risadas. Jin-Sung responde que, não, e diz que ele fez o certo, e após dizer isso o Prota começa a se levantar, e então ele faz uma cara assustadora e diz, que eles deixaram ele muito irritado.